Bom, muitíssimo muitíssimo obrigado e graças a Deus que nos concede esta oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a palavra que Deus nos trará hoje através do seu instrumento. Damos graças aos nossos amados irmãos lá em Porto Rico, esses apreciados irmãos que tanto amamos. Damos graças a Deus por eles, tanto por nosso irmão José Benjamin Pérez, como pelo nosso irmão William Pérez. São instrumentos do Senhor para a bênção de todo o povo de Deus em toda a América Latina e no mundo todo. Todos nos sentimos abençoados através desses ministérios. Podem se sentar, meus irmãos. Não quero tirar tempo da palavra, porque tem vindo a isso. Nós viemos para ouvir essa palavra, essa porção da palavra que Deus tem hoje, através do ungido de Deus. Quero dar graças a Deus pela atividade desta manhã, todos os pastores que estiveram presentes. Tivemos ouvindo essa mensagem tão gloriosa que é ali o oleiro nos moldando conforme a sua obra, o grande oleiro, o Espírito Santo, moldando-nos, nos fazendo, nos preparando, pegando esse barro e fazendo desse barro aqueles instrumentos que Ele já tinha predestinado para esse tempo final. Que maravilhosa mensagem! Um dos exemplos que me chamou muito a atenção foi esse exemplo que o ungido citou lá, do caso do grande escultor Michelangelo, que na sua mente ele tinha a imagem de Moisés, e ele pegou aquela pedra e ele começou com o cinzel, e ele fez uma obra tão perfeita que até os escultores, e sabe disso, que uma das esculturas mais perfeitas, eu estava lendo faz tempo que um escultor se lamentava, que era lamentável que aquele homem pôde concluir aquela escultura e bateu, atingiu no joelho dele e partiu, e lhe danificou. E o irmão Branham falou que justamente aquele golpe, aquela ferida no joelho era o que caracterizava que a escultura era perfeita, porque segundo a história e segundo o que conta, quando ele terminou a sua obra e viu a Moisés, que ele tinha imaginado na mente dele, ele viu tão perfeito que a única coisa que faltava era falar. Por isso que ele pegou com um martelo e bateu no joelho e falou: fala. E o irmão Branham diz que justamente essa ferida é a que a faz perfeita, aquela obra que demonstrava, que ele compara com o Senhor Jesus Cristo, como ele foi levando, foi aperfeiçoando, como o Senhor Jesus Cristo, digamos aperfeiçoando, mas operando nele, passando por lutas, passando ele por provas, por tentações, por perigos, por tantas coisas, até que no final, ali na cruz do Calvário, ele recebe a ferida
E isso mostrava Cristo ferido lá no Calvário. Parecia que os sacerdotes tinham, por fim, obtido o que eles procuravam: matá-lo, crucificá-lo. E estavam ali crendo que tinham a vitória. E justamente por suas feridas fomos curados. E essa ferida era o que mostrava essa obra-prima de Deus, essa grande obra-prima foi selada com aquela ferida lá, morreu na cruz do Calvário, desceu ao inferno, pregou lá, tirou a chave, venceu o diabo no inferno, venceu o inferno, venceu a morte, venceu a tumba e se levantou glorioso. A sua ressurreição, a evidência é nossa segurança, é a nossa vitória, é a nossa justificação. Mas ele disse que ali nos dá essa mensagem, nessa mensagem ele nos diz como corre paralelo a primeira vinda e a segunda vinda. Porque então ele também passa na sua segunda vinda, o seu ungido por provações, talvez por zombarias, talvez por críticas, talvez por diferentes aflições, e finalmente há uma ferida. E aparentemente essa ferida vem sendo como uma vitória da besta. Mas é a vitória do Senhor. Nessa ferida está a nossa bênção. Como nos mostra ali o irmão, com a cita do irmão Branham, com a citação do irmão William, um novo propiciatório, um trono de misericórdia. Todos os escolhidos podemos obter essa bênção e essa misericórdia, assim que aquela ferida é para a nossa glória, para a glória de Deus, vai ser melhor. Ao invés de uma derrota, uma grande vitória, porque vai provar que esse instrumento que Deus veio preparando para esse tempo, que coisa tão formosa. Isso foi uma mensagem, pois que nos, graças a Deus, nós tivemos também essa manhã a presença do nosso irmão Jorge Hernandes, com tudo que nos deu no tomo 4. Que maravilhosa mensagem. Deus está nos abrindo o quadro cada dia mais nesse mistério do sétimo selo. Que maravilhoso, estamos muito contentes. Bom, eu não quero tomar tempo, porque a mensagem de hoje é curtinha. Quero ler um pedacinho aqui, nada mais, e depois deixar um instrumento de Deus, o profeta de Deus conosco. Eu vou ler aqui no livro número, eu ainda estou lendo o número na parte 2 de março, na página 111, onde ele diz, na metade da página: é menester que entendamos estas coisas. É mister que entendamos estas coisas, porque ele vai vir como um relâmpago que sai do Oriente, o qual saiu em sua primeira vinda, foi realizada a sua vinda no Oriente, na terra de Israel,
e se mostra a sua segunda vinda, o Filho do Homem no Ocidente. Tudo isso é profecia do nosso irmão. Aqui está o irmão William citando as profecias de Jesus Cristo. O Ocidente será o continente que experimentará, que verá a vinda do Filho do Homem nos dias finais com os seus anjos. Vai ser os seus anjos recolhendo os seus escolhidos. Tudo isso vai ser a obra de Deus nesses dias finais. Tudo isso vai ser a palavra de Deus, a qual se encarnará nos dias finais, se manifestará e se abrirá ao público com a abertura ao público do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Vejam do que ele está falando ali e do que já no final esteve nos dizendo que esse sétimo selo seria aberto. Isso vocês já veem nas páginas anteriores, não é verdade? Que o irmão William já nos disse, o irmão Branham, que este sétimo selo, esse é o mistério, é o mistério em uma grande carpa catedral, e que esses ministérios estariam operando em uma grande carpa catedral, e que o mistério da segunda vinda do Senhor estaria operando, ministrando nesse quartinho de madeira. E sempre, como nós lemos anteriormente, nesse e em outros estudos, que Deus sempre opera. Não faz nada na terra, senão por meio de um homem, de um véu de carne. E não com um grupo, mas com uma pessoa. E continua dizendo o irmão William Soto Santiago: isso vai ser nesse tempo final, o que o Senhor tenha realizado nesse ministério de intercessor, de Cordeiro de Deus, de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ler aqui na parte final, no último parágrafo da página 112, onde o irmão William diz: isso vai ser nesse tempo final. O que vai ser nesse tempo final? A vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor. Depois que o Senhor Jesus Cristo tenha realizado esse ministério de intercessor, de Cordeiro de Deus, de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e depois caminhará em frente para tomar um passo ao ministério de leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E isso está tão claro, não é verdade? Porque até o irmão William, mesmo o irmão Branham, disse que vai ser numa carpa. É algo muito formoso, que é uma parte que eu estava vendo. Tem uma parte aqui muito importante que eu queria ler esse pedacinho aqui desta página 114, para não tomar muito tempo do ungido.
que para mim, essas anotações, isso para mim é um tesouro, é uma revelação, é uma luz, é algo que me faz cada dia estar mais regozijante, mais firme, mais vitorioso, para que se cumpra as bênçãos que estão prometidas para nós. Ele vai ter que falá-las na sua manifestação nos dias finais. Veja o que o irmão William está nos falando. Me pareceu muito grande. Para que possa se cumprir as bênçãos que Deus tem para hoje, no cumprimento desta profecia, diz: tem que ser faladas. Tem que ser faladas em sua manifestação nos dias finais, na abertura do mistério da sua vinda, do mistério do sétimo selo, o qual vai ser aberto ao público nesses dias finais, na manifestação, e vai vir do Filho do Homem vindo ao seu templo. Vejam, se essas bênçãos não são faladas, não podem se materializar, porque Deus faz tudo pela sua palavra. Aí você me diz, mas o irmão Branham já tinha falado isso? Tinha profetizado. E o irmão William também tinha falado, tinha profetizado. Mas para o seu cumprimento, para a sua materialização, tinha que se fazer realidade, tinha que ser falado ao povo que iria receber esse benefício. Para poder se materializar, tinha que ser falado ao povo que iria receber essa bênção. Ou seja, aí ele diz claramente que para ter essas bênçãos, para que elas pudessem ser efetivas, eficientes, tinham que ser faladas. E veja o que está acontecendo hoje, e é disso que nós estamos agradecidos a Deus, com todas estas mensagens que estão nos chegando, os quais está nos iluminando, está iluminando nossas almas, está nos guiando a esta grande vitória no amor divino. Para o dia de amanhã, lembrem, o primeiro sábado do mês, temos que começar às 6 da manhã. 6 da manhã, a hora do México. São as 8 da manhã, hora de Porto Rico. E as mensagens do primeiro sábado, os começa em Porto Rico, com um instrumento que Deus escolheu para nos dar início, para nos dar começo, e termina em Porto Rico. É muito possível, com a permissão do ungido de Deus, que se amanhã termine cedo para nós, então nós possamos falar um pouco de todos esses trabalhos que tem se fazendo, de todas essas metas que têm se conquistado, de todas essas pessoas que têm estado chamando e têm estado falando da necessidade de ampliar os seus salões, as pessoas que têm tido que dar um passo para comprar novos terrenos. Hoje estivemos ouvindo nosso irmão Pablo Barralaga de Honduras, como Deus concedeu a ele esse terreno, e já estão começando lá a obra. Tinha muita dificuldade no lugar onde estava, na cidade, dentro da cidade, que é um lugar onde não tinha estacionamento, não tinha nada ali, e tinha ali uma guerra contra os vizinhos. Os vizinhos estavam fazendo uma guerra muito forte, até que tiveram que clamar a Deus, e Deus deu esse terreno para eles.
E bom, fíjense ustedes observem que assim talvez tenha muitos outros que estão lutando por fazer seu salão, ampliando, comprando terreno. Então, possivelmente, com a permissão do ungido, no dia de amanhã, quando ele já termine, tomaremos um tempo breve, não muito, um tempo breve, para ouvir sobre esta coisa que estamos fazendo. Bom, nos coloquemos de pé, irmãos, porque não queremos perder tempo. Queremos que Ele nos fale. Esta é a palavra que estamos esperando, estamos necessitando. Essa mensagem que Deus tinha predestinado. Recuerden ustedes que todo lo que está aconteciendo não são ideias humanas, não são caprichos humanos, como nos dizia na parte que estávamos lendo, na verdade, pessoas que ouviram claramente e tem a gravação do nosso irmão William, que falou que se conectem com a carpa, que obtenham seus telões, que obtenham seus equipamentos e que se mantenham conectados com a carpa, porque ali é onde viria esse ensinamento que iria nos preparar, e desde ali era onde veríamos a glória de Deus manifestada. E quantas pessoas, tendo ouvido isso, não deram atenção nenhuma? Mas tem que ter os obedientes, tem que ter os obedientes. Estamos obedientes a nós nos mantermos conectados o tempo todo com essa carpa. Por hora, os áudios que chegam todos os dias, nós sempre perguntamos, não tem um áudio novo? A minha esposa, quando ela chega a ver primeiro que eu, ela fala, Miguel, já chegou um áudio novo, vamos ouvir primeiro. E a primeira coisa que fazemos é ouvimos este ensinamento, porque isso é o que ela e eu precisamos. E depois nós nos ocupamos do resto do dia. Eu me ocupo da minha leitura e ela se ocupa do resto dos seus trabalhos. Mas sempre coloca primeiro a palavra do Senhor. E isso a mantém em bênção. E eu espero que cada um de nós coloquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas o Senhor nos dará em acréscimo. Vamos deixar imediatamente conosco a mensagem que temos hoje, que é a segunda dispensação da consciência. Deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.